Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que eu recebi pelas redes sociais, que é: quanto tempo demora para a hormonização fazer efeito? Então, eu resolvi trazer uns slides que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E da onde que eu tirei esse slide? Eu tirei do consenso da WPATH, que é a Organização Mundial Profissional de Saúde Trans. E eles têm consensos um consenso global que fala do protocolo de cuidado das pessoas trans e também traduzido em várias línguas, inclusive para o português, tá? Então, nesse consenso da WPATH, a gente tem uma tabelinha que é muito interessante que fala de cada tipo de efeito em relação à hormonização trans e o quanto tempo demora para começar e para alcançar seu pico máximo. Isso é um conceito muito interessante porque a gente vive aí, né, redes sociais, em tempos de posts de antes e depois. Quando você vê um post como esse, você acha que a gente fica com a impressão de que é da noite para o dia. E, na verdade, então vou usar aqui alguns exemplos, né? Então, olha esse primeiro, que é a redistribuição da gordura corporal, quer dizer, o formato de corpo feminino quando a gente inicia um hormônio feminino numa mulher trans. Isso pode demorar de 3 a 6 meses para começar a aparecer, e esse ponto máximo de efeito pode demorar até 5 anos, de 2 a 5 anos. Então, nosso corpo ele não é um interruptor de liga e desliga, né? Ele precisa de um tempo para que ele possa expressar todos os efeitos do hormônio. E eu gosto muito dessa tabela justamente porque ela ajuda a acalmar um pouco o coração de quem inicia a hormonização e que está muito ansioso ou ansiosa pelo resultado e tem muita angústia dentro do coração. Então, assim, aceitar muito bem o processo, aceitar a jornada e entender que os efeitos eles podem demorar anos para acontecer, né? Então essa é a tabela da mulher trans e, por exemplo, a gente tem o crescimento mamário, que é não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sétimo item aqui da lista, né? Pode demorar de 3 a 6 meses para começar a aparecer e pode demorar de 2 a 3 anos para alcançar o seu máximo efeito esperado. Lembrando que isso é uma média e que tem pessoas que podem, talvez, ter um resultado ainda mais demorado. E é muito importante vocês se atentarem a esses tempos, porque, assim, muitas vezes eu tenho uma paciente que eu inicio um hormônio, ela volta em 3 ou 6 meses dizendo que não está vendo efeito e quer que aumente a dose. E muitas vezes não é sobre aumentar a dose, é sobre dar o tempo para esse corpo, uh, vamos dizer assim, poder construir essa nova identidade física, vamos dizer assim, né? Então, aqui é a tabela feminina. Como vocês estão vendo o vídeo, vocês podem printar, pausar e printar a tela. Eu vou mostrar agora a tabela da hormonização masculina. Então, por exemplo, o crescimento de pelos é uma coisa, né, da barba e tudo mais. É um questionamento que eu recebo muito dos meus pacientes homens trans. Isso pode demorar de 3 a 6 meses para começar e até 5 anos para alcançar o máximo efeito. Então, não como eu disse, né? Não é porque não está aparecendo o efeito rápido que precisa de aumento de dose. Isso é muito importante a gente bater na tecla, porque às vezes é só uma questão de dar o tempo para esse corpo responder. E tem coisas que demoram mesmo, viu, gente? Então, por exemplo, o fim da menstruação geralmente é de 2 a 6 meses, mas eu já tive pacientes que demorou um ano para acessar essa menstruação. Né? E é importante a voz, né, de 3 a 12 meses para começar a mudar e de 1 a 2 anos para chegar no seu efeito máximo esperado em média. Então, é muito legal vocês terem essa referência, que é uma referência de uma, enfim, de uma publicação, né, de grande peso científico. E eu espero que ter compartilhado isso com vocês acalme um pouco o coração e faça vocês tentarem aproveitar a jornada nesse processo. Tem um último slide que eu queria compartilhar com vocês, que são os fatores que interferem nessa velocidade de resposta. Então, vocês sabem que eu sou uma ativista contra dose alta de hormônio, porque dose alta só aumenta o efeito colateral e não necessariamente vai acelerar ou até melhorar o prognóstico em relação a mudanças físicas, tá? Então, existe muita influência da genética nessa resposta, nesses efeitos. Então, por exemplo, se essa mulher trans ela vem de uma família cujas mulheres têm pouca mama,
Não adianta ficar aumentando dose de hormônio, porque isso é uma questão do biotipo da família. Por outro lado, se esse homem trans ele vem de uma família também que tem pouca barba, não adianta também ficar aumentando o hormônio, porque não é sobre isso, né? Então, assim, a genética da família tem um peso muito importante. A gente sabe que a idade de início também. Então, assim, não é que uma pessoa mais velha não possa fazer sua hormonização e não possa ter benefícios dessa hormonização, mas muitas vezes a gente sabe que se essa hormonização é iniciada numa idade mais jovem, né, principalmente após a puberdade, enfim, e os efeitos tendem a ser mais expressivos. Tem influência de particularidade do tratamento, então começar com dose alta, dose cavalar, muitas vezes atrapalha esse efeito. A gente sabe que o efeito de crescimento, principalmente, depende muito de doses baixas, que é o que acontece na adolescência. Eu sempre falo isso para vocês aqui no canal. Eu já falei várias vezes, eu falo isso para os meus alunos no curso, né? Enfim, iniciar com dose baixa é muito mais garantia de você ter um efeito do que você começar com doses cavalares. E doses muito altas não são aceleradores da resposta, muito pelo contrário, elas podem ter, inclusive, um pior desfecho estético do que você começar com doses baixas, tá? A regularidade da tomada, então, a gente sabe, né, que a adesão ao tratamento depende de vários fatores, inclusive fatores econômicos, mas essa regularidade de tomada também vai garantir um melhor efeito, né? Existe também uma resposta individual ao hormônio, então não é só uma genética do biotipo da família, mas existem pessoas que respondem melhor do que outras, e também existe a presença de outras coisas na vida daquela pessoa, né? Então, uso de outros medicamentos que podem interferir, presença de doenças ou condições clínicas que podem interferir, por exemplo, doenças do fígado, do rim, e entre outras. Então, assim, a velocidade de resposta, vocês estão vendo aqui que tem uma série de influenciadores, não é só dose. E esse vídeo, mais uma vez, é um apelo para que vocês não caiam no conto do dose alta, quanto mais melhor, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Então, para resumir, a gente terminar e não se demorar muito. Esqueçam o conceito de quanto mais melhor. Quando a gente está falando em relação a hormônios sexuais, menos é mais. Principalmente no início da hormonização, no de imagem ideal que são impostos pela sociedade. Porque muitas vezes tem-se a expectativa de ter uma barba de viking, mas a família é uma família de homens de pouca barba. Então, assim, numa dessa, em querer alcançar uma expectativa que é irreal em relação ao seu corpo e à sua genética, as pessoas colocam sua saúde em risco aumentando dose, e não é por aí. E eu sempre recomendo que você nunca faça por conta própria, que você tenha uma avaliação médica antes de iniciar a sua hormonização, até para entender esse histórico clínico, né, a interferência de outros medicamentos. E sempre, converse com seu médico, tenha um médico para chamar de seu, para que você possa fazer essa transição com muita segurança, certo, meus amores? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter esclarecido a dúvida dessa pessoa que me perguntou. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para mim, se inscrever aqui nas redes, me acompanhar também no Instagram, enfim, não sei onde você está vendo esse vídeo. E a gente se vê numa próxima. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.